o Estado Islâmico e sua nova arma de 1915. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Ale Mendes. Ale, grande abraço para ti. Finalmente meu abraço vai para Ezequiel Amaral, de Realengo, no Rio de Janeiro, meu conterrâneo. Ezequiel, grande abraço para ti. Agora indo ao nosso papo, olha só. A palavra paz parece ter virado uma ficção, ou mesmo uma piada. Por outro lado, violência e guerra viraram palavras frequentes no nosso vocabulário. Em pleno século XXI, descobrimos que a ciência salva e mata. Por isso que hoje eu trago de volta um tema que está colado, grudado nas mídias internacionais. Qual tema? O terrorismo. O terror que o ser humano provoca no outro. E aqui eu vou me arriscar a ampliar esse conceito. O conceito de terrorismo. Terrorismo é uma palavra que já se cristalizou na nossa mentalidade coletiva. E isso se deve muito aos meios de comunicação. Afinal, qual é a cara de um terrorista? De um modo geral, homens de barba com suas roupas típicas do Oriente Médio. Além disso, com máscaras e turbantes e armas, muitas armas. A gente sabe que essa é uma imagem que a maioria dos meios de comunicação tenta fixar na nossa mente. Mas afinal, esse tipo de personagem existe? Claro que sim, mas no meu ponto de vista, a gente tem que ter muito cuidado. O que diz o velho ditado? As aparências enganam. Na minha opinião, por trás ou ao lado, existem terroristas de colarinho branco, terroristas de paletó e gravata, terroristas que agem pelos bastidores. E muitas vezes são terroristas qualificados que falam diversos idiomas. Detalhe, vários desses terroristas são bilionários. Agora fica evidente que a mídia, as agências de inteligência, os governos, a polícia de um modo geral precisa de um bandido, de um certo tipo de bandido. E onde é que eu vejo o problema nessa história? O preconceito. Ou, como falamos em psicologia, o estereótipo. Por exemplo, quando alguém vê uma mulher negra, acha que ela é empregada doméstica, assaltante e por aí vai. Isso é um estereótipo. E agora voltando naquele personagem inventado do Oriente Médio. Como existe um preconceito, um estereótipo, todas as vezes que olhamos alguém do Oriente Médio, nós passamos a demonizá-lo. E o mais grave, a gente acaba julgando mal aquele que pertence, abraça o islamismo. Condenamos o seu livro sagrado. E por falar em livro, eu vou apresentar para vocês uma dica de livro que inclusive eu conheci quando eu fiz o doutorado. Ele fala justamente disso, mas do ponto de vista sociológico. O livro é esse aqui, ó. Se você estiver interessado nesse assunto, se você gosta de estudar a questão o mundo islâmico em relação ao mundo ocidental, eu recomendo esse livro, uma leitura bastante agradável, embora eu tenha utilizado para escrever a minha tese de doutorado. E que está exatamente dentro disso que a gente está conversando. Se você olhar à primeira vista, o título engana um pouco. Quando ele diz o outro é o demônio, passa logo aquela imagem de religiosa. Mas na verdade, o que o autor pretende? É justamente colocar essa ideia do preconceito. O outro sempre está errado, o outro é o demônio, eu sou o santo, eu estou ao lado do bem, enquanto o outro está sempre do lado do mal. E aí é que mora o preconceito em qualquer situação. Mas já que estamos falando em intolerância religiosa, nesse caso específico do terrorismo no mundo, às vezes as pessoas julgam, mas sem contextualizar. É claro que o terrorista é um terrorista. O sujeito vai lá e explode uma bomba, é claro, é um bandido, é um terrorista. Mas a gente tem que entender um pouco o contexto de tudo o que aconteceu, o que provocou o surgimento do terrorismo. Para você ter uma ideia, tem pessoas que citam apenas um pequeno trecho do Alcorão para condenar. E a primeira coisa que a gente aprende na escola desde pequeno é que nunca se coloca um trecho sem o contexto. Pergunta: todos aqueles que se apressam em julgar o outro, que procura colocar todo muçulmano no mesmo saco, ou seja, nasceu no Oriente Médio, é terrorista. Se leu o Alcorão, é terrorista? Será que alguma dessas pessoas já leram a Bíblia? Será que essas pessoas que pegam alguns trechos do Alcorão conhecem o Velho Testamento e que lá possuem leis bastante duras? Um exemplo bem clássico. No Velho Testamento, de Moisés até Cristo, qualquer mulher que fosse pega em adultério era apedrejada. Uma mulher menstruada era considerada imunda. Imagina se a gente fosse praticar o Velho Testamento ao pé da letra. Mas, ô Carlos, na Bíblia ninguém mandava matar ninguém. Não é bem
bem assim. No Velho Testamento, quando o povo de Israel caminhava procurando o lugar santo, eles tinham que invadir cidades e destruir, matar mulheres e crianças. Havia a pena de morte para quem não obedecesse às leis de Moisés. Mas é claro, isso era chamado de o tempo da lei. Com Cristo veio o tempo da graça. E as coisas ficaram, de certa forma, mais flexíveis para os cristãos. Tanto a Bíblia quanto o Alcorão devem ser analisados com atenção. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é respeitar todas as religiões que buscam a paz. Voltando, o terrorismo está se espalhando. Um dos principais medos da vida real está batendo na nossa porta. É claro, uma coisa é verdade. A gente acabou se acostumando a ler todos os dias sobre assassinatos, assaltos, estupros. Acostumamos a ver, inclusive, uma certa guerra, uma guerra particular entre policiais e bandidos. E o pior, a gente bem no meio desse fogo cruzado e de balas perdidas. Mas o terrorismo é algo mais. Suas organizações querem dinheiro. Mas para quê? Para matar aqueles que eles consideram infiéis, para criar um Estado verdadeiro islâmico, um califado. Mas, como eu disse antes, muitos que abraçam o Islã querem a paz, não são terroristas. Tão perigoso quanto o terrorismo é o preconceito. O preconceito mata. Em um dos vídeos que eu fiz antes, eu falei sobre isso. Vejamos um pequeno trecho para relembrar. A gente sabe que muitas pessoas que são adeptas do islamismo pensam de forma diferente. Há milhões de muçulmanos que não pensam em conquistar o mundo ou andar por aí matando pessoas. Por isso que eu sou contra a islamofobia. O que eu estou me referindo aqui é do famoso extremista Estado Islâmico. Grupos terroristas, células de matança. Pessoas de uma ideologia religiosa radical. Qual ideologia? Produzir o grande apocalipse contra o Ocidente. Esse Ocidente pecador e satânico. O que estou falando aqui, o que estou me referindo aqui é aquele grupo de pessoas que não tem medo da morte. Por isso que muitas vezes para eles matar é uma bênção. A grande maioria dos seus membros confia cegamente nos seus líderes. O Estado Islâmico com bombas atômicas. Possibilidade preocupante. Para o Estado Islâmico, sem essa de diplomacia, de conversa fiada, tudo é conversa para boi dormir. Para o Estado Islâmico, trata-se de uma guerra santa. Mas olha só, eu vou te dizer uma coisa. Eu não estou falando aqui de grandes bombas atômicas capazes de destruir metade do mundo. O que eu estou falando aqui, aliás, estou repetindo, é aquelas chamadas bombas sujas. Bombas capazes, inclusive, de caber numa mala. Com potencial suficiente de destruir um bairro ou até uma cidade. Não é teoria, é possibilidade. Possibilidade que os especialistas em segurança atômica do mundo todo já reconhecem. Existe um perigo real. Detalhe, muitos adeptos do Estado Islâmico são especialistas em bombas. Hoje todos reconhecem. O Estado Islâmico é a organização mais perigosa e poderosa. Tá certo, Carlos, mas qual é a novidade disso? Calma. Existem curiosidades na existência humana. Muitas vezes o bem relaxa. Por outro lado, o mal não descansa. Qual a novidade do Estado Islâmico? Eles agora vão utilizar armas químicas. Um detalhe histórico. As armas químicas foram utilizadas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 a 1918. Mas e as armas químicas que foram utilizadas? O sofrimento e a dor causados pelos gases venenosos eram terríveis. Na Primeira Guerra Mundial, os primeiros que utilizaram armas químicas foram os alemães. Depois foram os ingleses que usaram a mesma arma química para matar milhares de alemães. Quando a guerra acabou, um protocolo foi assinado por vários países proibindo a utilização de armas químicas. Ô Carlos, lá vem você com essa história de Estado Islâmico. Nada disso existe. E quem quiser ficar com raiva de mim pode ficar. E vou dizer uma coisa, eu não estudo essas coisas de história, não leio nada disso, mas sei que é. Eu só assisto Jornal Nacional e sei de tudo. Essa conversa de arma química, isso é conversa pra boi dormir. E vou dizer mais, isso é tudo conversa desse povinho do PT. Eu entendo de coisa de química. A única coisa que tem química é a Coca-Cola. E eu bebo muito e não acontece nada. E quem quiser ficar com raiva pode ficar. Bota na tua cabeça, Carlos, esquece isso. Vai assistir Jornal Nacional pra você aprender as coisas. Isso é tudo invenção do povo.
novo. Não existe Estado Islâmico, Al-Qaeda, e se existir, é tudo pé de chinelo. Eu mesmo tenho um amigo do Iraque, o nome dele é Ali Jabbar. E o meu amigo Ali Jabbar diz que tudo isso é mentira, invenção do povo. Eu não quero nem saber dessas conversas. Eu vou para as Olimpíadas e vou me sentar logo nas primeiras cadeiras, que eu quero ver de perto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a princesa Diana. E é isso aí mesmo. O que você fica com raiva? Pode ficar com raiva. E quer saber de uma coisa? Eu quero é aumento de salário e que meu time ganhe o campeonato brasileiro. E ponto final. Será que é tão simples assim? Eu acho que não. Mas até pode ser. Pode ser para quem não quer refletir. Vejamos, em praticamente todas as reuniões de segurança internacional, o tema terrorismo está em pauta. Pergunta: e por que esses homens tão poderosos estão sempre falando do terrorismo? Por uma razão bem simples. A ideologia do Estado Islâmico está se espalhando pelo mundo através da internet. Hoje eu li um comentário que me deixou preocupado e pensativo. Alguém falou que o Estado Islâmico não vem para o Brasil porque aqui tem PM e bandido. É claro que quem escreveu o comentário está subestimando a capacidade do Estado Islâmico. Praticamente todas as agências de inteligência já confirmaram. Hoje existem células terroristas espalhadas pelo mundo. Eles possuem ramificações e conexões em vários países. Se há uma coisa que eles não são, é burros. E a própria CIA reconhece isso. Por muito pouco, eles não conquistaram todo o Oriente Médio. Mas a maior prioridade deles é conquistar mentes e corações. Só para enfatizar, o Estado Islâmico possui sua própria interpretação do Alcorão. Detalhe: religião e fé dependem muito de como se interpreta o texto sagrado. Voltando, os publicitários estão investindo alto nas Olimpíadas. Mas, no subterrâneo, o perigo de um atentado terrorista está presente. Eis o ponto. Até um tempo atrás, o Estado Islâmico matava com balas e bombas. Mas eles não desistem. São persistentes. Agora eles estão utilizando uma arma invisível e mortal. Armas químicas. Da mesma forma que foi utilizada lá na Primeira Guerra Mundial. E como eu disse antes, é uma arma tão perigosa, tão dolorosa, que foi proibida por todos os países. Mas o Estado Islâmico está pouco se lixando para qualquer tipo de protocolo. Basta apenas um homem, um lobo solitário, para usar essa arma e espalhar esse gás venenoso. E depois disso, o vento faz sua parte. Ô Carlos, como é que você sabe disso? Calma. Isso é uma notícia recente em várias mídias internacionais. Só não sei se a Globo vai falar. Para você ter uma ideia, o Estado Islâmico acabou de usar essa arma química agora, alguns dias atrás, na Síria. O gás venenoso matou várias pessoas. Eles estão usando um tipo de gás que eles chamam de gás mostarda. Agora o pior. O ISIS, ou Estado Islâmico, está ameaçando a Europa inteira com armas químicas. Aliás, uma arma difícil de ser detectada pela segurança. Na minha opinião, essa vai ser uma ação de lobos solitários. Eu espero que não, mas talvez seja usada aqui, no Brasil, das Olimpíadas de 2016. Uma reunião internacional está prestes a acontecer. Políticos e especialistas em armas vão pensar uma forma, uma maneira de se proteger dessas armas químicas. Teve uma pessoa que fez um certo comentário. Tudo isso não passa de um sensacionalismo. Será? Será que foi sensacional o atentado que houve no Iraque e matou 240 pessoas? Será que foi sensacional o último atentado que aconteceu na França, onde mais de 80 pessoas perderam a vida? Não, não se trata de sensacionalismo. Trata-se de realismo. Se trata de abrir os olhos e ver o mundo. Olhar para a realidade mesmo sabendo que existem mentiras e silêncios da mídia e dos grandes governos. Tentar refletir e interpretar a realidade. A consciência é a consciência de cada um. Todos nós, eu, você, temos nosso livre-arbítrio. Ou não. Voltando. Como a gente sabe, o Estado Islâmico está perdendo a guerra lá no Oriente Médio. Mas eles estão dizendo em alto e bom tom que vão se vingar. Que vão espalhar o terror e o medo pelo mundo. E a Olimpíada no Brasil está chegando. Pode ser que nada aconteça. Ou tudo pode acontecer, minha opinião. No atual momento de guerra contra o terrorismo, esse evento, essa Olimpíada devia ser cancelada. É claro que isso que eu acabo de dizer está indo fora, indo pelo vento. Os patrocinadores nem pensam nisso. Estamos diante de uma situação séria, muito séria. Minha dica, sempre que você puder, procura conversar com teus familiares, com teus amigos sobre esse assunto. Procura na internet fóruns de discussão sobre esse assunto e que alguns imbecis não desqualifiquem esse debate.
debate. A vida de muitas pessoas pode estar em jogo. Repetindo, talvez nada aconteça e que assim seja, mas em caso de dúvida, pelo que nós vimos, na semana passada a Polícia Federal prendeu um grupo de pessoas ligadas ao Estado Islâmico. Tudo é possível em qualquer lugar. Por enquanto, tudo que podemos fazer é aguardar com esperança e o desejo de paz. Que as Olimpíadas aconteçam com muita alegria e esperança. E é sempre em nome dela, da esperança, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.